E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para mais um Deep Dive com a gente? Então, lá. Hoje a gente vai mergulhar num livro que, olha, deu o que falar e ainda dá. Para além do Follow, uma crítica a Lacan do ponto de vista da mulher. Pelo título, a gente vê que a discussão vai ser boa, né? Pois é. E a organização dessa obra é da filósofa e psicanalista Teresa Brennan. Uau. Isso, na verdade, é tipo uma coletânea, sabe? É. Com vários ensaios de autores feministas, tipo tem a Juliette Mitchell, Ah, sim. a Lucy Irigaray, a Margaret Whitford, Elizabeth Wright, Rachel Bowlby. Nossa, quanta gente importante. Não é nem de peso. E a proposta do livro é bem ousada. Uhum. Analisar as ideias do Jacques Lacan, sabe? Aquele psicanalista super famoso. Isso, ele mesmo. Só que a ideia é analisar as ideias dele sob a perspectiva feminina. Interessante. É. Porque o Lacan, né, ele não é muito, digamos, unanimidade quando o assunto é feminismo. A relação dele com as feministas sempre foi meio complicada. É complexa. E aí que o Palendo Falo entra em cena, sabe? Porque, pensa comigo, se a gente parte da ideia de que o simbólico, essa estrutura que molda a nossa visão de mundo, é basicamente patriarcal. Como fica a mulher nesse esquema todo? Que é como fica a subjetividade da mulher. Essa é a grande questão do livro. E as autoras, vou te falar, elas não economizam nos argumentos, viu? Nossa, imagino. E logo de cara a gente já vê que existem várias linhas de pensamento dentro do próprio feminismo. Tem, por exemplo, a galera que defende o Lacan, como a Juliette Mitchell. Ah, a Mitchell. Ela enxerga a psicanálise, mesmo com todos os problemas, como uma ferramenta para entender as estruturas de poder que oprimem as mulheres. É tipo usar a psicanálise para desvendar a sociedade, né? Exatamente. Mas aí, por outro lado, a gente tem autoras como a Lucy Irigaray e a Hélène Cixous, que já são mais críticas ao Lacan. Elas não se contentam com esse simbólico lacaniano e buscam outras alternativas, sabe? Questionando essa ideia de que a lei do pai é universal. Ela meio que joga na roda. Peraí, será que esse pai simbólico, que manda em tudo, não é só um reflexo da nossa cultura? Que é patriarcal? Faz sentido. E aí chega na Teresa Brennan, que organizou o livro, e ela também critica o Lacan. A Brennan também? Ela argumenta que essa ênfase no pai simbólico e no falo acaba, naturalizando o patriarcado, como se fosse algo inevitável. É como se o Lacan dissesse, gente, é assim que as coisas são, o pai manda, ou fala o que vale, e pronto, as mulheres que se virem. É mais ou menos por aí. E a Brennan questiona essa visão. Ela critica essa ligação direta entre o pai simbólico e essa inevitabilidade do patriarcado. Para ela, essa ênfase visual no falo, que acaba sendo ligada ao pênis, reforça a ideia do falo como, sei lá, o símbolo máximo da diferença sexual. É porque os lacanianos falam que pênis e falo não são a mesma coisa, mas na prática? Na prática a gente sabe que a coisa não é bem assim, né? A gente sabe. E a Brennan aponta justamente para essa ambiguidade. Mesmo que, na teoria, o falo seja um conceito abstrato, a gente não pode ignorar o peso da imagem, sabe? Sim. Do simbólico ligado ao pênis na nossa cultura. E tem outra coisa que achei interessante. A crítica da Brennan ao argumento sociológico que usam para explicar as exceções aos estereótipos de gênero. Que argumento é esse? É aquela ideia de que, em algumas culturas as mulheres mandam mais, então o patriarcado não é universal. A Brennan desmonta esse argumento. Ela fala que esse tipo de explicação é essencialista. Essencialista, como assim? É como se dissesse que existe uma essência feminina ou masculina que é moldada pela cultura. Entendi. Então, em vez de questionar o sistema, a gente fica preso nessa ideia de que a cada cultura tem sua essência. Sei lá. As mulheres são naturalmente mais submissas em algumas culturas e mais guerreiras em outras. É isso. A gente cai num determinismo cultural sem questionar a raiz da opressão. Mas e aí como a gente sai dessa? Porque as outras autoras propõem. A Rachel Bowlby, por exemplo, como ela se posiciona? A Bowlby, ela usa uma metáfora interessante, a do encontro às escuras. Ela compara a relação entre a psicanálise e o feminismo a um encontro cheio de expectativas. Que às vezes a gente idealiza demais, né? E aí, na hora H, a realidade é outra. Com a psicanálise, o feminismo é a mesma coisa. Tem gente que vê a psicanálise como libertação, sabe? Que ajuda a entender a opressão. Isso. Mas, por outro lado, tem gente que critica a psicanálise por reforçar as normas sociais. É tipo, sei lá, amor e ódio, né? É tipo isso. Tem hora que parece que estão juntos na luta. Mas aí, de repente... parece que estão falando línguas diferentes. E por falar em línguas diferentes, a Margaret Whitford faz uma crítica bem legal à interpretação da Lucy Irigaray, né? Ela questiona essa galera que reduz a Irigaray a uma simples celebração do feminino, sabe? Simplificam demais o pensamento dela. Demais. A Whitford lembra que a coisa é mais complexa.
A Irigaray não está propondo um simbólico feminino que seja só o oposto do masculino, entende? A crítica dela é mais profunda. Ela quer transformar a ordem simbólica de verdade, essa estrutura que define como a gente pensa. Explodir os conceitos de masculino e feminino que a gente conhece. É isso aí. E um ponto central da crítica dela é a economia do semelhante. Economia do semelhante, que nome complicado. Mas a ideia é simples. Pensa em como a sociedade valoriza o que é igual. Tipo, os opostos se atraem, quem se parece se junta. Não, os opostos se atraem, não. Quem se parece se junta. Quem se parece se junta, essa coisa toda. E a Irigaray mostra como esse sistema exclui as mulheres, porque ele não reconhece a diferença da mulher. É como se a gente tivesse que se encaixar num padrão masculino para ter valor, né? Exatamente. E para a gente finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, a Elizabeth Wright também traz uma contribuição importante. Ela analisa como a crítica feminista busca uma linguagem própria, uma forma de dar voz à mulher, sem cair nas armadilhas do discurso patriarcal. É tipo criar uma linguagem nova, livre da opressão. É mais ou menos por aí. E a Wright vai fundo na crítica à visão tradicional da maternidade na psicanálise. A maternidade na psicanálise. Ela questiona essa ideia da mãe como um ser, tipo, passivo, que só se realiza sendo mãe. A mãe como rainha do lar, essa coisa toda. Para ela, a psicanálise tradicional meio que silencia a voz da mãe, sabe? Reduz ela a um objeto. Um objeto. É como se a mãe não fosse um sujeito com seus próprios desejos e vontades. Caramba. E aí a gente fica com essa pergunta. Como a gente escapa dessa armadilha? Como dar voz à mãe? Como reconhecer a complexidade dela? Boa pergunta. E essa pergunta a gente vai tentar responder na próxima parte do nosso Deep Dive. Voltando nessa conversa sobre o Além do Fala, a gente precisa falar da Juliet Mitchell. Lembra que falamos que ela meio que defende o Lacan? Sim, ela é uma das poucas, né, que não já vai criticando ele de cara. E ela faz uma crítica interessante a algumas feministas, sabe? Ela acha que, muitas vezes, a crítica ao Lacan acaba, tipo, só atacando as estruturas patriarcais, sem levar em conta a complexidade do Lacan, sabe? É como se elas reduzissem o Lacan machista, né? Tipo isso. E a Mitchell, ela argumenta que a teoria lacaniana, ela vai além dessa ordem patriarcal da língua, sabe? Ela fala também da organização da psique, do papel do simbólico na formação do sujeito. Faz sentido. Afinal, o Lacan era psicanalista, né? Exatamente. A preocupação dele era entender como a mente humana funciona, como a gente se torna sujeito. Mitchell destaca isso, né? Sim. Para ela, a crítica feminista precisa considerar essa dimensão psíquica e não só a dimensão social. Faz sentido. E aí, como conciliar a psicanálise com o feminismo? Porque, né, não é uma relação fácil. Não é. A Mitchell reconhece os limites da psicanálise, mas ela acredita que a psicanálise pode ser útil para o feminismo. Ela ajuda a entender como as identidades de gênero são construídas, sabe? Então, em vez de descartar a psicanálise, a gente usa ela para entender o machismo. É por aí. E a Mitchell nos convida a olhar para a psicanálise de uma forma mais crítica, sabe? Reconhecer as contribuições dela, mas sem ignorar as críticas feministas. Entendi. Inclusive, a Mitchell, como as feministas britânicas da época, ela se preocupa com essa relação da psicanálise com a biologia. Ela busca um Freud que separe bem essas duas áreas. A velha questão. Natureza versus cultura, né? Isso. E a Mitchell defende uma psicanálise que faça parte das ciências humanas e não das ciências naturais. Para ela, a gente precisa entender a sexualidade, os papéis de gênero como construções sociais e não biológicas. A gente assume o controle da nossa história, né? Sim. E essa discussão sobre biologia e cultura nos leva de volta para a crítica da Teresa Brennan, lembra? A crítica dela ao argumento sociológico. Isso. Aquele que explica as exceções aos estereótipos de gênero. A Brennan não concorda com essa ideia de que a cultura define uma essência, sabe? Mas ela reconhece que a cultura molda as identidades de gênero de forma profunda, naturaliza papéis e expectativas que a gente precisa questionar. Então, para Brennan, não adianta vai buscar uma essência feminina, né? É isso aí. O importante é entender como a cultura constrói essas categorias e como a gente pode subvertê-las. E a Rachel Bowlby também contribui para essa discussão. Ela fala da importância de analisar o contexto histórico e cultural da psicanálise, né? Sim. A gente precisa lembrar que tanto a psicanálise quanto o feminismo são produtos de um tempo e lugar específicos, né? É verdade. E a Bowlby, ela lembra que as teorias e práticas precisam ser reavaliadas sempre, né? O que fazia sentido no século XIX pode não fazer mais hoje. A gente precisa ter um olhar crítico, né? Para o passado. Sim. E ela também alerta para o risco da repetição, da estagnação nesse encontro às escuras entre psicanálise e feminismo. Tipo, ficar só naquela discussão de ataque e defesa, sem avançar. Exatamente. A Bowlby convida a gente a ter um olhar crítico para a história desse debate,
para romper com esses impasses e construir um diálogo mais produtivo. Sair da zona de conforto, né? Isso. E a Margaret Whitford também nos tira da zona de conforto com a crítica dela a Lucy Tregaray. Ela fala que, ao defender um simbólico feminino, algumas feministas acabam caindo num tipo de essencialismo invertido, sabe? É como se existisse uma essência feminina para ser celebrada, é isso? A Whitford defende que a gente precisa ir além dessa inversão da lógica patriarcal. A crítica da Irigaray é mais profunda, buscando uma transformação que supere essa lógica binária do masculino e feminino. Então a Irigaray não quer criar um feminino que seja o oposto do masculino. Não, ela propõe uma economia da diferença, onde a alteridade feminina seja reconhecida, integrada, sem ser assimilada ou subjugada. Uma nova forma de pensar a diferença, né? Exatamente. E Elizabeth Wright também critica essa interpretação simplista da Irigaray, sabe? Ela defende que a busca por uma linguagem feminina não pode se resumir a criar um sistema simbólico paralelo. Que só replicaria a exclusão, né? Para o Wright, a crítica feminista precisa ir além dessa oposição binária, buscando uma nova forma de pensar a diferença que escape dessas categorias tradicionais. Que interessante. Ela propõe um feminismo pós-moderno, que desafia as fronteiras, as oposições binárias, abrindo espaço para a multiplicidade de experiências. Um feminismo mais amplo, né? Sim. A Wright busca um feminismo que dialogue com diferentes correntes, sem se fechar em dogmas. Para ela, a crítica feminista precisa ser reinventada sempre, sabe? Dialogando com as mudanças sociais e culturais. Um feminismo em constante movimento. Exatamente. E o Wright também analisa a obra da Hélène Cixous, explorando o conceito de feminino que a gente já discutiu um pouco. A Cixous já é escrita como subversão, né? Sim. Para Cixous, a escrita é um espaço de resistência, onde as mulheres podem desafiar a lógica patriarcal. E a Wright se conecta com essa ideia, né? Totalmente. Ambas buscam dar voz à subjetividade feminina a partir de uma perspectiva que reconheça a especificidade das experiências das mulheres. Tirar o foco do fala por e colocar no ouvir. Exatamente. E a gente vai explorar mais essa questão da voz e da subjetividade feminina na próxima parte do nosso Deep Dive. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso Deep Dive em Para Além do Follow, a gente já está falando na parte anterior sobre como dar voz à mãe, né? E como reconhecer a complexidade da experiência materna. Pois é, e a Elizabeth Wright se aprofunda nessa questão. Ela explora a crítica àquela visão tradicional da maternidade, sabe? Da psicanálise. Aquela visão que meio que silencia a mãe. Né? Exatamente. A Wright fala que a psicanálise foca tanto na fase infantil que acaba deixando a mãe de lado. A mãe vira só um objeto, tipo um meio para a criança se desenvolver e não o sujeito com suas próprias vontades. É como se a gente esquecesse que a mãe também é uma mulher, né? Com seus desejos, suas frustrações. Total. E a Wright critica essa visão idealizada da maternidade, como se fosse algo natural e instintivo. Para ela, isso esconde a complexidade da mulher, sabe? Ignora as dificuldades, as ambivalências que a mãe pode sentir. Cria aquela imagem da mãe perfeita, né? Que coloca uma pressão enorme nas mulheres. É isso aí. A Wright nos chama para desconstruir essa imagem, para ouvir a mãe de verdade, sabe? Reconhecer as experiências e as histórias dela. E ela não só critica, né? Ela também propõe alternativas para repensar a maternidade. Sim, tanto na psicanálise quanto na literatura. A gente precisa buscar novas formas de representar a maternidade que escapem desses estereótipos. Mostrar a maternidade real sem romantizar. Exatamente. E aí a gente volta para Hélène Cixous, que também busca romper com essas estruturas que limitam a mulher, né? A Cixous é escrita como revolução. É isso aí. Para ela, a escrita e o teatro são ferramentas poderosas para subverter a ordem. Ela é radical, né? Escrever o corpo, explodir a linguagem. Ela não tá para brincadeira. E a gente precisa dessa radicalidade para quebrar os padrões, para desafiar as normas. As Cixous buscam uma escrita que vá além da lógica tradicional, sabe? Aquela lógica masculina, racional. Libertar a escrita da razão. Isso, ela quer emoção, corpo, poesia. E o teatro é o espaço ideal para experimentar, para criar novas formas de representar a mulher. As peças dela são bem impactantes, né? Falam da sexualidade, da maternidade, da relação entre mulheres, sem medo de chocar. Essa é a intenção dela. Provocar, questionar, nos tirar da zona de conforto e nos impulsionar para a mudança. E a gente vê que a Cixous e a Wright, elas têm algo em comum, né? Sim. Ambas querem dar voz à mulher, reconhecer as experiências e os desejos delas. Elas querem que a gente pare de falar pelas mulheres e comece a escutar o que elas têm a dizer. Exato. Sem intermediários, sem filtros. E essa busca por uma voz própria, por uma expressão autêntica, é o que está no centro do debate de Para Além do Fala. É um convite para a gente questionar tudo, sabe? As estruturas, as categorias e construir um mundo onde a diferença seja valorizada. Um mundo onde a mulher possa ser ela mesma, sem amarras. É isso aí. E com essa provocação, a gente encerra nosso Deep Dive em Para Além do Fala.
Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa. E que continuem refletindo sobre esses temas tão importantes. A gente se encontra no próximo Mergulho. Até lá!